Olá, desenvolvedores! Hoje eu vou falar sobre um assunto que todo mundo já conhece, né? O ChatGPT. E vou trazer de uma forma diferente, né? Vou mostrar as minhas últimas perguntas para o ChatGPT e por que que está sendo muito útil no meu trabalho, né? Faz 6 meses que eu vim aqui trabalhar na França e eu mudei completamente de stack. Eu trabalhava com Vue.js e mudei para o Angular. E também na parte da API, eu usava antigamente bases de dados relacionais, agora eu uso não relacionais. E eu acabo aqui fazendo muita pergunta para o ChatGPT, porque eu sei o que eu quero fazer, porque eu fazia antes, né? Mas eu não sei programar na minha stack atual, né? E aí eu acabei que utilizando muito o ChatGPT para me situar nessa nova stack e foi bastante útil. Hoje eu já não pergunto mais tanto assim como antes, assim que eu cheguei, né? Mas no início eu perguntava bastante, né? E talvez isso seja útil para vocês verem como que são o estilo das minhas perguntas e trazer algumas dicas que podem ser úteis para no trabalho de vocês também. Então, é, basicamente eu uso bastante ChatGPT quando eu sei o que eu quero fazer. A documentação ela é muito longa para eu pesquisar. Então eu uso o ChatGPT, encontro uma solução, depois pego os elementos da solução dele, pesquiso na documentação e vejo se faz sentido, né? Se faz sentido, eu trago pro meu trabalho e é isso, tá me ajudando bastante. Então vamos lá, hoje eu fiz algumas perguntas pro ChatGPT. Vai ter algumas que eu não vou lembrar tão bem, então talvez eu passe. Mas essa aqui foi hoje, eu lembro, porque, enfim, foi hoje. E era mais sobre uma questão de como saber o tipo de uma variável no JavaScript. Eu meio que já sabia um pouco como usar o type of, o stance of, mas eu queria ter uma certa certeza, né, para fazer essas validações aqui de um objeto, que é uma função que eu estava recebendo, que eu recebia um dado muito variável, não tinha noção alguma de qual era o tipo dele, e dependendo do tipo dele, eu queria trazer, alocar, né, um novo valor. Então, que acabou que servindo para isso. Não foi tão útil, mas foi interessante saber quais são os tipos que existem. E, enfim, são informações que podem ser úteis para o futuro também para mim, né? A segunda pergunta que eu fiz hoje, essa foi bem útil, né? Que eu tava querendo, eu tinha uma coleção e eu queria saber dessa coleção, dentro da key type, quais são todos os types que a gente tem na aplicação, né? Que assim, a aplicação ela é muito complexa, não tem como você sair procurando quais são os types que tem dentro dessa coleção. E meio que eu vou fazer varrer o banco de dados e encontrar todos os types diferentes, né? E foi muito útil isso, assim, realmente eu não sabia que existia isso. Se eu fosse procurar na documentação, talvez eu encontrasse ali uns 5 minutos, mas ChatGPT, pá, encontrei em menos de 1 minuto, né? E foi bastante útil para mim isso hoje. Esse aqui foi também uma que. Essa é engraçada porque eu tava querendo um ícone que eu pudesse associar à anonimização. E aí eu fui no Google Icons, procurei, mas não estava encontrando um ícone muito bom. E eu perguntei ChatGPT qual ícone você usaria, e ele deu vários exemplos. Eu acabei que achando o Shield, né, que em português é escudo. E aí eu, putz, Shield é muito bom. E aí eu pesquisei no Google e encontrei alguns ícones e acabei que usando o ícone de Shield. Não sei se o que o pessoal vai achar, mas foi útil. Essa aqui é interessante porque acontece bastante de eu querer automatizar coisas, processos, principalmente processos relacionados a DevOps ou scripts para automatizar. E eu acabo aqui perguntando no ChatGPT porque assim, não é o meu trabalho automatizar coisas fora do meu escopo, mas eu vejo que se eu conseguisse fazer isso, seria um ganho muito grande para a empresa, sabe? E para mim, para todos os desenvolvedores. Então, quando eu quero testar coisas que eu não tô tendo muito tempo para mexer, eu pergunto o ChatGPT. Então, eu não sei usar o Node.js para acessar pastas, verificar se tem um Git lá, fazer um Git pull, pegar o directory name, juntar com outra coisa. Enfim, essas coisas eu realmente não sei, não são coisas que eu preciso saber no meu dia a dia. Eu jogo lá no chat GPT, faço um teste na minha máquina, funcionou. Aí eu vou lá e falo, ó, pessoal, eu fiz esse script aqui, o que vocês acham e tudo mais. Enfim, é uma boa forma também quando você quer automatizar coisas. E eu uso bastante para isso, sabe? A gente vai passar aqui.
Deixa eu passar outras coisas. Isso aqui não é muito interessante. Isso aqui também é outro script. Esse aqui já é mais interessante, foi em Python, que eu queria criar um, um HTML, mas num formato bem específico. E aí eu comecei a pedir, usando Python, né? Faça isso. Deixa eu ver aqui o alfabeto. In Python, how to create an HTML object, add divs and inside that div add a bullet list. Já joguei assim o que eu quero. E aí ele deu isso aqui. Eu testei no Google Colab, funcionou. E aí eu started by creating a div. Aí eu comecei a pedir outras coisas, né? To that div, add another div with a class new. Enfim, vai pedindo, ele vai mudando. Opa, ele vai mudando as coisas e é muito bacana isso, porque é interativo, né? Você vai pedindo novas coisas. E ele vai adicionando. Isso aqui não foi muito útil. Eu também pergunto as coisas muito aleatórias, assim, né? Não tem coisa. Essa aqui já é interessante sobre Angular. Tem muitas coisas do Angular que é complicadinha de entender pela documentação. E assim, são coisas que no Vue, por exemplo, que eu usava antes, era bem simples de fazer e no Angular é complicado, né? Mas não é que é complicado, né? Quando você não sabe, tudo é complicado. E aí ele vai. Algumas vezes eu acabo que não saindo muito do canto, conversando com ele aqui, mas outras vezes me ajudou bastante. Principalmente no início, porque no início eu era completamente novato no Angular e assim, me ajudou bastante a entender os patterns que a gente usa no Angular. Ahn, Isso aqui eu estava estudando, é alguma coisa relacionada à programação, é um algoritmo, e aí eu pedi para ele, enfim, me explicar esse algoritmo. Então é interessante também isso. Deixa eu passar aqui, vamos ver aqui. Regex também. Encontrar padrões em strings, eu uso muito isso no ChatGPT. Agora, uma atenção, assim, eu sempre invento coisas no ChatGPT. Eu nunca pego o que está no meu trabalho e jogo exatamente o nome das coisas, porque a gente recebeu essa recomendação do trabalho, eu acho super válido, de você nunca jogar informações sensíveis no ChatGPT. Coisas da sua empresa que podem vazar, enfim. Então eu sempre invento coisas e eu peço para ele, sabe, encontrar a solução para aquela coisa que eu inventei e aí eu trago isso pro meu projeto. E eu sempre pesquiso na documentação, seja do JavaScript, seja do Angular, seja do MongoDB, que são as coisas que eu mais uso, se tá fazendo sentido, sabe? Se bate. Não adianta, tipo, não faz sentido você pegar aquilo, colar no seu código e acreditar 100% no ChatGPT. Então, o que acontece? Questão, por exemplo, eu trouxe isso porque regex. Eu pergunto como fazer regex, para um caso específico. Só que assim, você não pode só pegar aquilo, colar no seu código, você nem sabe se ele fez, se tem alguma coisa sensível naquela regex que ele produziu. Então você tem que entender o que está acontecendo ali, sabe? Então não é só copiar e colar. E eu sempre faço isso no meu dia a dia. Eu até pedi para ele montar aqui uma viagem para mim, que eu tava querendo ir para Istambul. Acabou que não deu certo, não tinha passagem barata para voltar. Essa aqui também foi interessante, eu tava lendo um livro, ele tá até aqui na minha frente. As vantagens de ser invisível. The Perks of Being a Wildflower. Eu escrevi uma crítica sobre o... Eu só joguei a crítica no chat. Eu nem sei porque eu fiz isso, mas ele começou a trazer algumas coisas, tópicos do que eu tinha escrito, eu achei muito bacana, assim, sabe? E aí eu usei esses tópicos para melhorar a minha crítica, porque ele falou character development. E aí eu escrevi isso em inglês também, sabe? Eu não tenho um inglês, assim, muito bom. E aí ele vai trazer novas palavras, eu achei interessante isso pra... É meio que um feedback do que você tá escrevendo, sabe? E eu achei legal isso. Essa aqui também foi engraçada. Eu perguntei... canções que começam com C partir. eu tava usando pra nada aqui, sabe? Às vezes eu faço umas perguntas muito idiotas. Mas sobre a questão de não usar coisas do meu trabalho, tá aqui um exemplo. Toda vez que eu faço pergunta do MongoDB, eu sempre falo, in a MongoDB schema, I have a collection course, mas eu não tenho uma coleção course no meu código, sabe? Eu invento isso. That has an attribute student, which is an array of another collection. Aí eu vou começar a pesquisar umas coisas, eu começo a inventar uma situação hipotética que é relacionada ao que eu tenho realmente no projeto. Só que às vezes eu faço umas perguntas muito nada a ver, assim, tipo, eu nem tô entendendo o que eu perguntei aqui.
Só que eu percebi que quando você escreve uma pergunta, quando você tenta escrever uma pergunta, você entende melhor o problema, sabe? E você vai, o chat GPT vai te responder, às vezes ele pode te dar até uma ideia do que você tá perguntando errado, porque ele vai te responder errado, sabe? É meio bizarro isso, mas eu sinto que escrever te ajuda a entender o problema também. E eu faço muita pergunta de banco de dados, assim, tipo, outra pergunta de banco de dados, tem bastante coisa. Isso aqui é Angular, também faço pergunta de Angular, porque tem muita coisa no Angular que eu não entendo. Hoje eu já, assim, hoje eu já pergunto bem menos, mas assim, eu perguntava muito no início. Mongoose também, que é o que a gente usa. Isso aqui foi até uma das primeiras issues que eu fiz, eu acho. Mas é isso. E aí eu comecei a usar em janeiro, né? Em janeiro. Isso aqui eu tava perguntando sobre visto. Nessa época eu não tinha meu trabalho. Hoje eu tava pesquisando sobre o visto na Irlanda. Eu tava com vontade de ir pra Irlanda e eu perguntei What are the requirements to get Stamp 1, que é o tipo de visto que a gente tem na Irlanda, né? Interview Preparation Tips. Cara, isso aqui é muito massa, porque eu tava me preparando pra entrevista e eu... How to prepare to an interview. E aí ele dá essa... How to create a professional plan. Tá vendo? Às vezes eu faço umas perguntas assim, tipo, nem é tão específica, mas ele traz umas coisas bem legais. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu passei por bastante coisa aqui. E espero que vocês tenham gostado. Inclusive, para responder o meu teste técnico, eu usei um pouco de ChatGPT. Eu lembrei agora que eu acho que essas perguntas aqui que eu tava atrás, eu nunca tinha usado o MongoDB. Então, na minha entrevista, né? Na minha entrevista não, né? No meu teste técnico, caiu coisas de Angular e de MongoDB. E aí eu usei bastante para fazer o que eu queria fazer, que é que eu só sabia fazer em base relacional. Mas foi muito bacana porque ele deu muito. Nessa época que eu não sabia de nada, tá? Tipo, sabia de nada de MongoDB. E aí eu comecei a. E faz sentido quando você vê o código e tal. Então foi bastante útil para mim. Até para conseguir meu emprego, né? E espero que vocês tenham gostado. Me digam como vocês usam o chat GPT. Me digam se eu uso de uma forma diferente do que vocês são acostumados. Talvez até vocês dando ideias nos comentários eu possa mudar a forma como eu pesquiso, outras formas de usar também, sabe? Então, é isso. E espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, pessoal. Valeu. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal também. Valeu, pessoal. Tchau.